queridos, com muita alegria, eu quero externar a minha gratidão a Deus, saudando a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero agradecer carinhosamente o convite do qual eu sei que eu não tenho merecimentos, tendo em visto a grandeza deste trabalho e a minha pequenez diante dele. Sendo assim, eleva a minha gratidão ao pastor Iaci, com a sua muito digna esposa, pastora Leia, pastor Rodrigo, com a pastora Irene, pastor Miguel, com a pastora Maísa, como presidentes, primeiro e segundo vices. E em vossos nomes agradeço a todo este coeso ministério, a igreja, por esta honra a mim dada. Que Deus os abençoe. Quero reverenciar todos os demais pastores aqui mencionados de regiões circunvizinhas, de outras denominações co-irmãs. Reverencio cada um e a todos, como também fazendo menção e parabenizando-os pela receptividade tão maravilhosa da qual eu fui recebido na minha chegada. E entre todos que eu já falei, pastor Eduardo, muito obrigado, pastor Heraldo, e deixando registrado o meu carinho ao diácono Marcos, pelo cuidado da logística da minha vinda, pois em nome do pastor desta igreja, desta convenção, ele cuidou de tudo isso. Muito obrigado. Eu quero ler um texto, pois como é um culto que está englobando não só ministro, mas a igreja, eu quero falar o que está no meu coração e quero ler um texto no Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9 ao 13. Eu creio que haverá projeção. Eu lerei os versículos pares ou ímpar, é o 13 de onde começaremos. Vamos ler a partir do versículo 9, aonde está escrito: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A igreja. Igreja, por favor.
E todos dizem: amém. Podem tornar os vossos assentos. Queridos, com base neste texto, quero, debaixo da misericórdia de Deus e das vossas orações, falar algo bíblico, mensagem bíblica, para que saibamos o privilégio nosso como gentios, dado por Deus para representar o que não merecíamos. Quando nós analisamos a história, os irmãos hão de convir que o livro do Apocalipse é o resumo da história humana. O próprio Cristo disse que João ficaria por último, pois ele receberia uma revelação que nenhum dos outros apóstolos tiveram o direito de ler ou ouvir, pois o que mais viveu foi até 80 anos depois de Cristo. E o Apocalipse traz a história que ele vem à tona 90 a 91 anos depois de Cristo. No capítulo 5, eu quero pedir a compreensão daqueles que militam na área da jurisdição do direito. Eu não sou advogado, sou administrador e bacharel em teologia, porém sou curioso, então me perdoe algumas gafes. Mas o capítulo 5 do Apocalipse, ele trata de um julgamento, de um tribunal, de um juízo final. Ele trata de uma audiência definitiva, onde as provas são comprobatórias e contundentes contra os réus. Quando nós analisamos o próprio apóstolo Paulo escrevendo acerca do nosso direito de entrar no sacerdócio como um todo, capítulo 8, versículo 31 aos Romanos, veja que a carta também está endereçada aos gentios, e ele aborda um julgamento, tendo em vista que o capítulo 8, ou toda a carta aos Romanos, ela é uma peça jurídica, e no capítulo 8 ele trata justamente da história humana até nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Então ele vai dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus que disse que ele é inocente, ponto. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a nudez, a fome, a espada. Veja que ele está tratando de um julgamento que conseguiu separar todos que Deus levantou para este ofício no contexto terra. Quando nós analisamos, me permita usar os versículos bíblicos para não ficar nas minhas palavras, pois eu estou ministrando para homens sábios, mulheres que entendem o que eu vou falar. Quando nós analisamos o Velho Testamento, dar-nos a entender pelo que Deus mostra a Ezequiel, que já havia uma classe antes da nossa existência para interligar terra e céu, para conservar terra e céu. Ezequiel capítulo 28 diz que havia uma liturgia de adoração, e esta liturgia era representada por um sacerdócio chamado Lúcifer. Quando nós analisamos o texto do capítulo 28 de Ezequiel,
por favor, versículo 13 e daí por diante. Ezequiel 28, 13. O texto está bem explícito. Tem como projetar? É uma convenção. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Se não der, eu cito, não tem problema. O texto diz: tu estava no Éden. Ele vai mostrar que Lúcifer foi ungido para cobrir, foi coberto por uma unção, foi capacitado para representar a classe angelical que foi criada justamente para adorar a Deus. E Lúcifer era o perfeito, foi criado para isso, para levar a adoração dos anjos a Deus. Tu estavas no Éden, perfeito desde o dia que foi criado. Andavas nas pedras afogueadas. Então você vai entender que neste contexto, Lúcifer, só ele subia ao Monte Santo de Deus. Este Monte Santo de Deus, ninguém sem ser perfeito entra. Você vai observar que lá na frente, Davi, no Salmo 24, vai falar sobre este Monte Santo. Só Lúcifer tinha o direito. Ezequiel 28 diz que havia uma hierarquia, havia santuários, e santuários é lugar de adorar. Então, na liturgia angelical, por exemplo, aqui é o templo sede, ligado aqui tem alguns outros campos. Quero crer que uma vez por mês, cada um desse campo, independente do seu tamanho, da sua congregação, é um santuário. Então, uma vez por mês, ou bimestral, ou trimestral, há representantes destes santuários que comparecem diante do pastor e assim, para prestar conta dos seus santuários. Partindo desse pressuposto, assim o era no contexto de Ezequiel. Então Lúcifer pegava esta adoração que os anjos produziam, e como sacerdócio, as suas vestes cobertas de 10 pedras preciosas, só ele subia ao Monte Santo. E quando ele chegava no Monte Santo diante de Deus, ele abria o coração perfeito, e no coração expressava diante de Deus o que nós acabamos de ler: tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Então isso era uma prática cotidiana. Mas quando nós analisamos Deus mostrando a entrada da soberba, pelo poder sacerdotal, pelo poder da glória, Lúcifer se ensoberbece, e ensoberbecido, ele vai negociar a glória que não era dele. Ezequiel diz que ele começou a negociar com os representantes dos santuários, para que a glória fosse para ele. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18, ele diz que esta comercialização multiplicou-se, ou seja, ele foi multiplicando. Comércio fala de negociação. Versículo: você ficou orgulhoso por causa da tua formosura, corrompeu a sua sabedoria, e por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Versículo 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários.
Veja que santuários está no plural, não era um. Ou seja, ele começou a negociar injustamente, querendo que agora os anjos representantes conquistassem os anjos para a glória ser dele, que ele não aguentava mais subir, abrir o coração e ver o Todo-Poderoso sendo adorado. Então, quando ele consegue coro de 33% da parte angelical, ele diz: já dá. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, ele diz: agora não vai mais subir como antes. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, fica atento aí que é Bíblia. Então vamos lá: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só sobe quem está embaixo, quem está em cima não sobe. Então ele quer subir agora para ser semelhante, igual ao Altíssimo. Versículo 14, ou seja, versículo 14, subirei. Versículo 13, recomeça por favor, é 13 e 14. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Ou seja, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele agora vai subir para querer ser igual a Deus, semelhante. Quando ele sobe, Deus já o esperava e diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Então é aqui que vem o primeiro julgamento na questão sacerdotal. Lúcifer é julgado, condenado, sem direito à ampla defesa, sem direito ao contraditório, sem direito ao devido processo legal, pois era anjos. A terça parte dos anjos que se contaminaram a um julgamento igual, e o julgamento está em Judas capítulo 1, versículo 6, aonde convi comigo que não teve nenhum pedido de habeas corpus. Veja que Judas diz que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vejam que há um julgamento, e por conta desta condenação, diz o texto que a terra é impactada pela vingança. A terra é tomada, os 2/3 são levados aos céus, e estes jogados em trevas, condenação eterna para o lago de fogo. Então as águas inundam a terra, e a terra perde a forma pelo impacto da sentença. A terra agora é deteriorada, as águas vêm e cobrem toda a terra. Partindo desta linhagem teológica, desta linha, o tempo passa. Então Deus vem e sente saudade no nosso vocabulário, porque não havia relacionamento mais com a terra, porque as trevas e o abismo prevalecia. Você há de convir que o tempo passa. Aí vem o começo da história da humanidade. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então Deus agora vem e diz: haja luz, as trevas se afastam. Chama Deus a luz dia e as trevas noite. Então Deus diz: haja separação entre as águas e a porção seca. As águas que cobriam a terra se afastam, Deus chama de mares, e a porção seca de terra. Capítulo 1 do Gênesis: a terra surge sem forma e vazia, sem adorador, sem sacerdócio, sem relacionamento. Então Deus vem e vai criar um cenário de fauna, flora, pronta para colocar um adorador. Capítulo 1, versículo 26, há uma reunião,
pois o termo está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o Espírito de Deus vem criar o homem. Jó capítulo 33, versículo 4, está uma distinção. Quando Eliú vai testificar, ele diz, ou seja, Jó 33 e 4, veja que ele distingue: o Espírito do Senhor me fez, me formou. Então o Espírito vem, Jó 33, 4, ou 34, 3, ele vem e pega aquilo que veio das trevas, que veio do abismo, a terra, e vai formar um adorador. Quando ele forma, o Todo-Poderoso vem e lhe dá fôlego de vida. Alguns eruditos dizem que o Espírito Santo nos fez tão perfeito, que disse: sem mim eles não se ligam a Deus, e fez um lugar dentro de um ser humano para que ele habitasse. Vou habitar nele, ele é perfeito. O ser humano foi criado para adorar a Deus eternamente, perfeito. Então o Éden de Lúcifer, as águas destruíram. Então Deus vem no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 8, e disse Deus, dá o texto, capítulo 2, versículo 8: plantou o Senhor Deus um jardim, e o chamou de Éden, e colocou o homem para habitar. Agora na terra, geograficamente, tem um lugar de relacionamento com Deus. O homem perfeito não vai ter limite, não vai ter barreira de relacionamento. Isto é sacerdócio, é ele que vai adorar a Deus, é ele que vai ligar a terra a Deus. Diz a Bíblia que o relacionamento vem. Aí ele tinha tanta intimidade que nem precisava Deus falar. A virada do dia, Deus descia, tendo em vista que o homem foi feito menor que os anjos. Hebreus capítulo 4, capítulo 2, versículo 6. Alguém disse, testificou em algum lugar: o que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Um pouco menor que os anjos o fizeste e o coroaste de glória. Ele está dizendo que os anjos eram angelicais, Deus fez o homem menor. Talvez no meu pensamento Deus já sabia. Eles eu não dei direito do devido processo de defesa, mas ao homem vou fazer menor, porque se ele errar eu não desisto dele, eu vou dar o direito de ampla defesa a ele. Então observem que agora ele põe o homem no jardim e tem um relacionamento diariamente. Deus está ligado à terra pelo sacerdócio de Adão. Aí vem o capítulo 3, aí vem as 7 testemunhas. Me permita, senhor promotor, que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas ao juiz. Ela é o olho, são os olhos e os ouvidos do juiz. Então, aquilo que Paulo fala: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a perseguição, o perigo, a angústia, a fome, a nudez, a espada, elas estão aqui, entram no capítulo 3, porque no capítulo 3 ele vai começar a dizer que Lúcifer, já condenado, entra no jardim e vai falar com Eva. E a proposta foi assim que Deus disse, que nenhum das árvores vocês podem comer. Ela disse não. Ele disse que de todas as árvores a gente pode, exceto a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos morreremos. Aí Lúcifer vai motivar, vai ludibriá-la a mostrar que não era verdade. Não, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem não morrerão, mas serão iguais a ele. E qual era a jurisprudência que já existia? Princípio de igualdade. Este foi o crime que condenou Lúcifer. Então ele joga para Eva o princípio de igualdade, porque ele já tinha tentado Adão e não tinha conseguido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: Adão não foi enganado, mas a mulher sim. Se não foi, é porque foi tentado. Então ele joga para Eva e vai embora. E é aqui
ali que ela vai saber e vai ser tentada pela árvore, pelo fruto, o perigo. Tudo que é proibido é mais perigoso, é mais tentador. Então o perigo está lá e vai observá-la, mas ela todo dia, quero acreditar, o perigo estava lá, mas ela vai resistindo. Mas o perigo traz a perseguição. A perseguição vai pregar ela 24 horas, se podemos dizer assim. A perseguição vai trazer a tribulação, e a tribulação traz a angústia, e a angústia é uma das piores, que é da alma para fora, ela vem por dentro. A angústia leva ela a ter o desejo de comer, ela vai procurar Adão, e diz a Adão: olha, a serpente me disse que se nós comermos não morreremos, mas vamos ser iguais a ele. Então ela convence Adão e vão ao jardim, e a fome faz com que eles comam. Quando ela come, nada acontece. Então é razoável o que ele disse: quando Adão come, os olhos se abrem e a nudez vem. Quando a nudez vem, é hora do culto, é hora da adoração. Mas a nudez abre os olhos e ele sai da igreja e se esconde detrás das árvores. Quando pensa que não, vem o Criador, e o lugar de adorar, o lugar sacerdotal está vazio, não tem adorador. Adão, onde você está? Estou escondido. Por que está escondido? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Veja, para você que é obreiro, para nós que estudamos, não é um contraponto, não há um atributo chamado onisciência em Deus. Como é que ele vai questionar o que ele já sabe? Se ele sabe tudo antes que aconteça, por que ele pergunta quem te mostrou que estava nu? É aqui que começa o devido processo legal. Eu não posso ser julgado ou condenado sem instaurar um processo de defesa em meu favor. Então Deus vai dar o direito da ampla defesa do contraditório a Adão, mas ele não assume, ele passa. Quem te mostrou que estava nu? Passa para a mulher. Deus dá à mulher: o que é que tu fizeste? A serpente me enganou. A serpente já estava condenada. Então olhe que Deus juridicamente já tinha tudo para desistir de nós aqui, porque a nudez traz a espada, símbolo da morte. As 7 testemunhas testificaram comprovadamente que eles falharam e não tinha álibi para justificativa. Então agora vem, e Deus tinha tudo. Veja que Deus vai designar a sentença para cada um, e o direito era condenar, porque já havia uma jurisprudência lá em Judas 1:6 ou em Ezequiel. Os anjos já julgaram, foram condenados sem direito pelo mesmo crime. Então não, quando eles pensavam, é aqui que Paulo diz, Romanos 5:12, pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Ou seja, agora comprobatório estava, tem que desistir. Mas quando o acusador, quando o pecado e a morte achava que Deus não ia ser mais adorado, ia jogar o adorador no lago de fogo, aí vem o recurso que ele mesmo propõe: a graça vem, a graça vem, a graça vem. Ele aplica a sentença, mas protela o julgamento. Destituído é o adorador da glória de Deus. Capítulo 4 do Gênesis. O resultado do pecado, o homicídio na família. Capítulo 5 do Gênesis, genealogia de Sete. Capítulo 6, uma nova audiência é solicitada, porque a acusação pede uma nova audiência. Porque a epígrafe do capítulo 6 diz: degradação geral do gênero humano. Todo ser humano pecou, e aí o pecado, a morte e o inferno pede oficialmente uma nova audiência. E aí Deus desce de novo para observar, e vai ouvir as 7 testemunhas. E quando ele ouve, ele vê que o coração do homem era má em seus desígnios. Então ele diz: vou dar fim a eles, me arrependi de os havê-lo feito. Isso não pesa? Me arrependi de tê-los criado. Ele assina a sentença: destruição total.
era motivo de festa para a acusação. Sair na audiência vibrando. Mas quando eles pensavam que iam vibrar, a graça veio de novo. E Noé acha graça aos olhos de Deus. E como supremo juiz, ele diz: a sentença vai ser aplicada, mas eu vou poupar 8 adoradores. Eu não vou desistir. Eu vou poupar 8 seres humanos para me adorar. Sacerdócio não tem limite. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio vem. O que eu acho lindo é que no julgamento dos anjos, até Adão, as trevas e o abismo, pastor Rodrigo, pairava, estava sobre a terra. Mas da sentença de Adão até o recomeço de Noé, as águas vêm, cobre de novo toda a terra pelo pecado, mas não há mais trevas, não há mais abismo, porque tinha adorador em um barco, sem vela, sem motor, sem piloto, só Deus no controle. Tinha 8 adoradores ligando a terra e o céu, sendo sal na terra para o céu, e Deus sendo adorado. E aonde tem adorador não tem treva, aonde tem sacerdote não tem abismo. Capítulo 8, recomeço. Capítulo 9, eu estou falando para você entender o privilégio que nós temos. Capítulo 9, ele vai devolver ao governo humano. Tudo o que eu criei, coloco nas mãos de vocês. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, geração de Noé. Encham a terra, produzam, a terra é para adorar. Em outras palavras, seja o sal, conservação da terra. Mas a geração de Noé decepciona. Aí ele vem, é provocado, observa e diz: temos que fazer alguma coisa. O homem é esperto, se deixarmos assim, ninguém segura mais eles. Aí o Espírito Santo vem e confunde os dialetos. Então, as 3 origens, semita, jafitas e canitas, seguem cada um para um continente, cada um no seu idioma, sem Deus, sem adoração, adorando tudo que podia, menos a Deus. Capítulo 12 do Gênesis, aí Deus vai criar um projeto coletivo de adoração. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, não sei se a projeção vai acompanhar. Ele diz o motivo: te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz o objetivo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus vai trazer um projeto espiritual chamado Israel, projeto de adoração. E aqui começa o segredo. Agora só este povo tinha este privilégio, sacerdócio real, para representar a terra, conservar a terra, ser exemplo da terra. Por Abraão vem Jacó, Jacó vem Isaac, e aí surge Jacó, Isaac e Jacó. Jacó desce para o Egito, e no Egito surge Israel. Israel é abençoado no Egito e se torna exemplo. Capítulo, saímos do Gênesis, os patriarcas já têm morrido, chegamos no Êxodo. Deus vai tirar o Israel do Egito para uma terra prometida. Para quê? Ser sal, ser testemunho e conservação de toda a terra. Vejam o que é que ele diz, para onde vai levar, e vai plantar Israel no meio da terra, no Mediterrâneo. Isaías 41, versículo 19, está escrito. Isaías 41, pode projetar, já dá tempo. Versículo 19, se projetar, a igreja lê. Me perdoe, pastor, mas então está lá escrito: eu plantarei. Quando ele diz, transformarei o deserto em mananciais de água, e transformarei o lugar sem água em açude. Plantarei, olha o que é que ele diz, no deserto, a murta, o cedro, a árvore de cita e a oliveira, juntamente com o pinheiro,
com o álamo, mais árvore, representando a terra. É Isaías 41:19. Leiam para mim, por favor. 1, 2, 3. A acácia, a murta e a... Na nossa linguagem, ele vai destacar a oliveira Iá. É a única, Iá. Isso quer dizer que estava faltando alguma coisa. Ele vai dizer Iá, que é a principal. Ou seja, vai plantar Israel, que ele chama de oliveira, no meio da terra, para que toda a terra, por meio de Israel, chegue a Deus. E seu símbolo, o sal e a luz da terra, no meio das árvores, simbolizando as nações. Então, ele vai guiar Israel. Saímos do Êxodo 14, ele tira Êxodo do Egito, Israel do Egito. Quando nós chegamos no capítulo 24, ele vai fazer uma aliança de sangue, comprometimento com Israel. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 6, Moisés propõe a proposta de fidelidade recíproca. O povo diz que está de acordo. Então, de acordo, ele vem. Ou seja, quando ele vem, ele vai dizer agora, tem uma aliança. Então eu vou preparar um lugar para eu descer na terra e ser adorado. Desde a queda de Adão, ele não tinha culto coletivo, não tinha acesso, porque o pecado reinava com a morte. Então agora Israel vai ser o único povo, desde Adão, que de forma coletiva vai tornar a adorar por meio de sacerdote. Ou seja, para Israel, 24 de Êxodo, a aliança é feita. Capítulo 25 do Êxodo, começa a trabalhar o tabernáculo. Agora tem aliança de sangue de novilho. No capítulo 25 do Êxodo, ele começa o tabernáculo. Capítulo 28 do Êxodo, versículo 17, vai precisar de alguém. Era Lúcifer, era Adão, agora o pecado enganou. Agora ele vai levantar Arão. E Arão, capítulo 28, a partir do versículo 15, você vai entender, depois você leia. Ele vai dizer: Moisés, prepara Arão para ser o sacerdócio. E na veste de Arão aumenta mais do que a de Lúcifer. Ou seja, nas vestes de Lúcifer, Ezequiel diz que tem 10 pedras preciosas. Mas ele diz, na de Arão, coloca 4 fileiras de 3. São 12 pedras. Aumentou o sacerdócio e a igreja. Ou seja, no peito, agora não é na veste, agora é no peito. Então Arão entra como sacerdócio e os seus filhos. Capítulo 40 de Êxodo, 15 capítulos depois, o tabernáculo termina. Êxodo 40, versículo 33, 34 e 35. Que aqui está escrito: e Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, capítulo 40 do Êxodo, foi feito um culto. Quando o culto começou, a glória de Deus desce de novo na terra, porque tinha um povo adorando, tinha louvor sendo cantado, tinha crente dando glória, não tinha mais limite por conta da aliança do sangue de novilho. Aí diz que a glória foi tão grande que nem Moisés entrou na tenda, porque a glória de Deus encheu a casa. Deus está sendo adorado e na terra de novo. Saímos do Êxodo, vamos para Levítico. É em Levítico que ele vai fazer uma aliança conservadora, irrevogável. Levítico capítulo 2, versículo 13. Ele está falando das ofertas de alimento. E aqui ele está falando para o ministério, para os obreiros da casa de Arão. Levítico, na minha versão, corrigida e fiel, em outras, fala. Levítico, por favor, capítulo 2, versículo 13. Deixa eu sintetizar, você vai ler na sua. Se não tiver o sal, vai ter para sempre, ou irrevogável. Ele diz aos obreiros: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe o sal da aliança do seu Deus faltar nas suas ofertas de cereal. Coloque o sal em todas as suas ofertas. Ou seja, tinham que o sal está presente, porque o sal é aliança conservada, irrevogável. Por exemplo, hoje
eu cheguei pela primeira vez no Amapá e almocei, vou citar só um, pastor Rodrigo, que deve ter pago a conta. Então isso implica dizer que eu comi do sal dele. Eu estive aqui no alimento, comi do sal dele, disse a ele, gostei dele. Vou conhecer mais particular a irmã Irene, só como exemplo. E eu vou dizer a ele, eu quero fazer uma aliança irrevogável, duradoura, conservada com a sua família e comigo. Então ele dizia, tá bom pastor, então ele vai ter que ir em Maceió e comer do meu sal, do meu tempero. Quando ele comer, a gente celebra uma aliança de sal, irrevogável e conservada e duradoura. Por enquanto, passa anos, o pastor Heraldo diz aqui, Rodrigo, eu não acredito na aliança sua com o pastor Genival. Ele não precisa explicar, só precisa ele dizer, há sal entre nós, cala ele, o sal é uma aliança permanente, irrevogável e duradoura. Ele faz uma aliança de sal.